Posteriormente à requisição da disciplina, o próximo momento para a utilização do Moodle é a configuração da disciplina. Para começarmos essa atividade, vá até o final da página e entre em Administração, Administração do curso, Editar configurações. Aqui nós temos a configuração básica do curso, sendo que o nome completo do curso, normalmente a gente vai aqui alocar texto do curso, o nome, texto de curso seria o nome, e o semestre vigente. Aqui a gente tem nome breve que normalmente é determinado pela nossa equipe, mas vocês podem alterar também. E a categoria onde ela vai se encontrar. O que é importante? A categoria é importante para os alunos acharem a disciplina posteriormente e também por questão de organização, se algum professor for reutilizar algo desse gênero. Sobre a visibilidade, existe a possibilidade de deixar a disciplina de vocês invisível, ou seja, ou vocês deixam ela à mostra, acessível a todos, ou oculta e somente as pessoas que tiverem papel de professor dentro de uma disciplina vão poder alterar. Isso é bem interessante quando vocês ainda estão editando material e este material vai sendo alterado ao longo do tempo e ainda provavelmente não esteja 100% pronto. Aqui a gente tem a possibilidade de utilizar também uma data para início do curso em questão. Ele abre um calendário aqui, tem como você ter essa questão de data. E a gente vai ter também o número de identificação do curso que a gente não utiliza dentro da UFPEL. O que já é importante notar aqui? A gente tem diversos padrões dentro do Moodle em termos de usabilidade. Um dos principais é essa questão da ajuda embutida. Se vocês notarem ao lado de cada nome, cada campo que a gente pode preencher, existe um ponto de interrogação, que na realidade é a ajuda em si. Ou seja, se eu tenho dúvida do que seria esse campo aqui, nome completo do curso, eu clico na pergunta, no ponto de interrogação, e ele vai me responder. O nome completo do curso é apresentado no topo de cada página do curso e na lista de cursos. Ou seja, ele está me explicando o que aquele campo corresponde. Então isso é bem interessante quando a gente começa a ficar com alguma dúvida ou não compreender, porque o Moodle em si é complexo, não tem como decorar tudo. E não acho que seria o objetivo, não seria o ideal. Então, basicamente, se vocês souberem se orientar e saber utilizar essa ajuda embutida, já é um grande caminho para facilitar a estrutura de trabalho de vocês. Tá. Aqui a gente tem um campo sumário do curso, onde vocês vão poder adicionar informações relativas ao curso, ou seja, se vocês querem, nesse primeiro momento, explicar para o aluno o que vai ser debatido dentro do curso, alguns professores colocam a ementa, não precisa ser tão grande assim, porque ele vai ficar disponível para o aluno ver antes de entrar no curso, não após entrar no curso. Então, se vocês têm alguma informação também que deve ser realizada antes de entrar no curso, é interessante botar nesse sumário alguma questão de contato, professores responsáveis, todo esse tipo de informação voltada para o aluno antes de ele começar no curso, e que provavelmente ele só vai ver naquele primeiro momento da inscrição, vocês podem botar aqui em sumário do curso. E também pode utilizar um arquivo aqui que fica como se fosse um banner, uma imagem em conjunto do curso em si. Sobre o formato do curso. O tradicional que a gente trabalha é o formato de tópicos. Existem outros formatos, mas a gente, no geral, na UFPEL, temos 3 formatos que são utilizados com mais frequência. É o formato de atividade única, onde basicamente tu vai ter uma única atividade dentro daquele curso, ou seja, um fórum, um arquivo, um questionário, uma enquete. Ocasionalmente isso é interessante para algumas metodologias de ensino. O formato tópicos, que é o tradicional, que vocês vão adicionar e remover tópicos conforme for a necessidade. E o formato semanal, que é muito similar ao tópico, porém ele vai utilizar aquela database
que vocês definiram aqui em data de início do curso, e cada tópico vai se converter em uma semana, ou seja, ele vai ter uma vinculação de 7 dias, vamos supor, para ocorrer semana a semana, o próprio Moodle vai gerenciando isso. Eu recomendo, no geral, vocês utilizarem formato tópicos, é o formato mais flexível, mas tudo isso depende da ideia que vocês tenham. Sobre o número de sessões. O número de sessões, que também, no caso do formato de semanal, vai ser o número de semanas. Isso é bem flexível, vocês podem adicionar ou remover a qualquer momento. O mínimo vai ser 0, ou seja, tu não tem nenhum tópico, só vai ter o que a gente chama posteriormente da seção 0, tópico 0, ou vocês podem ter até 40. Tem como aumentar e diminuir também pela interface do curso em si. Aqui sobre as sessões. As sessões vocês podem ir editando, ocultando e mostrando ao mesmo tempo. Então é bem flexível. Assim como vocês podem ocultar uma disciplina inteira, vocês podem ocultar atividades e podem ocultar semanas ou tópicos. Então aqui ele vai te dar a opção se sessões escondidas vão ser mostradas contraídas ou se elas vão ser completamente invisíveis. Se elas forem contraídas, basicamente o aluno não vai poder acessar, mas vai saber que existe aquela sessão. E se ela for completamente invisível, não vai ser demonstrado isso. E por fim, aqui a gente tem a questão de layout do curso, é como ele vai se apresentar para o aluno. Pode ser todos os tópicos em uma única página, que é o mais tradicional, ou um tópico por página, que cada vez que a pessoa vai entrar em um tópico em si para entrar nas atividades, tem que clicar naquele tópico e o Moodle vai carregar. Eu acho mais prático a questão de mostrar todos em uma página, porém, talvez, dependendo da metodologia que vocês utilizem, pode ser que seja a opção mais pesada, porque vai mostrar todos os recursos que vocês colocaram dentro de uma disciplina de uma única vez. Sobre a aparência, tem como forçar um idioma, também mostrar quantas notícias que fica ali na barra lateral da disciplina, vinculado diretamente com o fórum de avisos. Então tem como utilizar como se fosse uma ferramenta de lembrete e tem como estipular quantas notícias vão ser mostradas, ou seja, sempre a notícia mais nova vai ser mostrada nesse bloco. Tem como mostrar ou não o livro de notas ao estudante, ou seja, tem como deixar escondido as notas e ir trabalhando e mostrar só posteriormente após ter corrigido tudo, um exemplo. E também a questão de relatórios de atividade, que é quando a gente vai ter a noção de cada relatório para o aluno em si, o que ele fez dentro de um curso. Tá? Aqui em arquivos e uploads, a gente tem uma configuração global dentro da disciplina para o máximo de arquivo, o tamanho de arquivo, não é o máximo do número de arquivos. O Moodle normalmente não trabalha com limite de número de arquivos, a não ser em algumas ferramentas específicas que te limitam o número de arquivos que vocês podem trabalhar. Aqui, por padrão, a gente deixa 50 MB como limite máximo no número de arquivos, e a gente vê ocasionalmente alguns professores reclamando ou tendo problema com alguns alunos, e aí a nossa recomendação é, se vocês tiverem alguma atividade que passe de 50 MB, que normalmente são vídeo, AutoCAD, utilizem ferramentas de terceiros para hospedagem. Vamos supor, eu quero trabalhar com vídeo, a melhor ferramenta certamente vai ser um YouTube, um Vimeo. Eu quero trabalhar com AutoCAD ou alguma outra coisa de alta resolução de um tamanho muito grande. Vocês podem hospedar em ferramentas de terceiros como Dropbox, Google Drive. Então, tudo isso te dá uma flexibilidade de trabalhar não com arquivos gigantes, mas ao mesmo tempo tu não tem um limite tão pequeno assim para arquivos. Aqui é a questão de acompanhamento de conclusão, que é uma ferramenta que vai possibilitar que vocês vejam se há tanto
o professor quanto o aluno veja essa questão de se uma atividade foi concluída ou não. Aqui a gente vai entrar mais profundamente posteriormente, mas a questão de grupos, a gente tem principalmente dentro da EAD uma demanda grande. No presencial não vejo tanta utilidade para utilizar a ferramenta de grupos, porque ela é um pouco mais complexa de ser utilizada. Mas basicamente tem três possibilidades, ou seja, ou vocês vão utilizar em um grupo, que a pessoa pode até estar inscrita num grupo, mas dentro da atividade não vai ter diferença alguma, ou vocês vão usar grupos separados, que eles vão ser completamente separados, segregados dentro dos grupos, ou seja, somente quem está dentro de um grupo vai poder interagir dentro de uma atividade com o pessoal daquele mesmo grupo. E por fim, grupos visíveis, onde ocorre também essa questão da interação dentro dos grupos, mas todo mundo pode ver as interações de forma global, ou seja, eu posso, vamos supor, na educação à distância, que eu venha a separar pelos grupos referente aos polos. Então, vou ter a possibilidade do pessoal de Arroio dos Ratos acompanhar o pessoal de São Lourenço do Sul. Então, tudo isso tem que ser definido conforme a necessidade. Eu não vejo em turmas menores de 30 a 50 alunos uma necessidade específica de trabalhar com grupos, mas o Moodle te permite. E a partir dessa definição da modalidade de grupo, existe a possibilidade de forçar essa modalidade em cada atividade. Qual é o detalhe? O Moodle te permite alterar essa modalidade grupo, atividade a atividade. Cada atividade pode ter ou não essa configuração da modalidade de grupo. E aí, se vocês forçarem a modalidade, ele vai forçar em todas as atividades o que vocês definirem aqui na disciplina em si. Agrupamento não vou entrar porque a gente não utiliza dentro da UFPEL. E aqui a última informação relevante, apesar de não ser tão utilizada, se vocês tiverem necessidade de renomear algum papel, ou seja, eu quero que o moderador se torne tutor dentro da minha disciplina, é só escrever aqui e a partir disso, dentro da disciplina de vocês, não muda nada na questão de configuração do Moodle em si, é só uma questão de nomenclatura, mas ocasionalmente a gente vê essa demanda. O professor pode virar professor pesquisador, o estudante pode virar o colaborador, observador, tudo isso depende da visão de vocês. Então, a princípio, sobre a configuração da disciplina em si era isso, e posteriormente vamos nos aprofundar mais sobre como agregar recursos dentro da disciplina.